Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Braddock Show. Todos se inscrevam ao canal do Braddock Show. O link está na descrição e no comentário fixado o link do canal deles. Todos se inscreve a eles. E quem apoia o canal, pessoal, já deixa a sua inscrição, o seu like. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Não se esqueçam de comentar no vídeo aí a sua opinião. Então já deixa um boa tarde, uma boa noite aí também, que já vai ajudar esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Está no Supremo, né? Bom, mas o que nós estamos vendo é o seguinte: o governo americano está mesmo em cima do acontecimento. E está mesmo em cima do acontecimento, nós não podemos esquecer daquilo que disse o Jason Miller há uma semana atrás. Os Estados Unidos não negociam com terroristas. Isso se referindo a membros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é bem grave essa situação. E nós podemos esperar medidas as mais variadas do governo Trump sobre a situação que o Brasil está. Por exemplo, eu vi hoje o Sr. Gilmar Mendes atacando publicamente o Fux pelo voto que ele fez. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quer dizer, um ministro do Supremo vem atacar em público o outro pelo voto que ele fez. Mas isso é o quê? Isso é um tribunal ou isso é o quê? Ou isso Não, e até porque o Supremo, né, é um órgão colegiado no qual tem que acontecer exatamente a discordância, o debate entre os seus membros, né? Ali não é para ser um órgão ordem unida. Ali não é uma unidade militar em que você dá uma ordem de cima e todos têm que obedecer. Não, esse não é o princípio do órgão colegiado. E uma outra história, Sepúlveda, que também foi assustadora, foi a versão veiculada pelo portal Metrópolis, de que o ministro Alexandre de Moraes teria dito nos bastidores que se houvessem novas sanções americanas a ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares, que ele anteciparia até a prisão de Jair Bolsonaro, ainda de maneira mais acentuada do que já está, seria além de uma prisão domiciliar, em função da condenação dele, mesmo antes do fim do famoso trânsito em julgado da operação do processo de Bolsonaro. Então, isso aí é tudo muito grave, é tudo muito assustador, né? Porque vira uma institucionalidade de ameaça. E aí, quando você entra nesse modelo, você entra no módulo de guerra contra os Estados Unidos da América, que também estão ativando o módulo de guerra contra o autoritarismo no continente sul-americano. Então, vem bomba aí. Serrão, eu conheço só uma palavra na língua portuguesa que se chama, para definir essa situação: chantagem. Isso é uma chantagem. Agora, uma chantagem sobre um cidadão que está sendo, aspas, julgado, isso é um refém, não é mais um cidadão. Portanto, não há lei, mas há chantagem conforme o que um país fizer ou não fizer. Isso é a prova provada de que não há Estado de Direito no Brasil. Ao contrário do que diz esse imbecil, que não tem outro nome, do Amoedo, né? Que é a prova de que há democracia no Brasil, é que o Fux pode votar como votou. Não, o Fux descreveu uma situação que é a não democracia. Foi o que ele descreveu no voto dele. Ou ele não sabe ouvir o Amoedo. Agora, e não foi só o Fux, né? Foi o ex-ministro, o ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, foi na mesma linha de raciocínio, de que o Supremo Tribunal Federal não tinha competência, não poderia ter julgado nada do 8 de janeiro. Não é só o caso contra Bolsonaro, não. É o 8 de janeiro inteiro. Esse foi um grande equívoco do Supremo Tribunal Federal, até porque, se você fizer uma lida básica do que está escrito no artigo 102 da Constituição sobre o papel do Supremo Tribunal Federal,
você vai ver que ali não autoriza o Supremo a fazer esse julgamento. E o Supremo Tribunal Federal, de maneira originária, também não pode promover julgamentos sobre questões políticas. Ele é sempre o órgão de recurso. Ele é o órgão guardião da Constituição. É o tribunal para o qual se recorre, no fim das contas, para saber se houve um direito humano violado, uma cláusula constitucional violada. E aqui no Brasil fizeram o contrário, botaram o Supremo como um mero tribunal de exceção para avaliar um caso político em primeira instância. Não poderia ter acontecido tragédia maior, Sepúlveda. Olha, enfim, não posso dizer tudo o que eu penso sobre a situação, não posso. Mas que os jornalistas se disponham a passar esses recadinhos cá para fora é outra indecência, né? Outra indecência. Eles estão normalizando a violação do Estado de Direito a cada minuto. Depois, outra coisa. Como é que... Eu não entendo. Como é que o Fux fez muito bem, no voto fez isso, numa sessão que era interna ali, e, portanto, estava no seu lugar para fazer o que ele fez. Mas por que não, aproveitando alguma sessão do Supremo, algum ministro não se levanta contra isso? E não diz o seguinte: esse nosso tribunal está se tornando um tribunal de exceção. Eu não sei como é que eles não dizem isso, porque o próprio Fux falou de ser um tribunal de exceção, né? Eu acho o seguinte, Serrão, tudo aquilo que nós dizíamos, tudo aquilo que nós suspeitávamos, tudo aquilo que nós apontávamos, foi apontado, foi escrito, foi lido durante 14 horas num resumo de voto por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Houve um ministro do Supremo Tribunal Federal, não foi o Serrão, não foi o Sepúlveda, não foi o Constantino, não foi o Marcília, não foi a Fabiana Barroso. Não fomos nós. Foi um ministro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Supremo Tribunal Federal exercendo a sua função num voto. Também não foi declaraçãozinha de Gilmar Mendes para os amiguinhos dele da imprensa. Não, foi dentro de um voto longo, um voto fundamentado, um voto com jurisprudências, um voto dividido, estruturado. Ele disse isso, ele traçou um quadro apocalíptico do próprio tribunal onde ele está. Pois é, esse é o ponto assustador, né? Ele fez a descrição real do que está acontecendo. E a gente está aqui no Tudo Consta com Braddock especial. E agora eu vou trazer aquela dica que é bacana para você. Você sabia que investir em ouro com a Golden Brasil é muito mais seguro, muito mais inteligente, muito mais rentável do que você deixar o seu dinheiro guardado na caderneta de poupança? Então, o que você precisa saber para investir em ouro com a Golden Brasil? Tudo. E o mais legal, a Golden Brasil tem condição de te passar todo o conhecimento para você aprender como se investe em ouro. Sabe o que você tem que fazer? Simples, só pegar o telefone e ligar para a Golden Brasil. Fácil, extremamente fácil. É 0800 042 0938. 0800 042 0938. Também pode acessar o site goldenbrasil.com.br para você ter todas as informações sobre a Golden Brasil. Então, liga. A Golden Brasil vai te ensinar a investir em ouro. 0800 042 0938. Invista com a Golden Brasil, porque na Golden Brasil pode ter certeza, o seu dinheiro vale ouro. E aqui, Sepúlveda, mais uma notícia de hoje que deixou todo mundo alarmado. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a Polícia Penal explicar por que Bolsonaro não foi transportado imediatamente para casa. O ex-presidente foi ao hospital DF Star para remover lesões no tronco e no braço direito. O procedimento foi feito com anestesia local e sedação, durou das
8 até as 14 horas. Aí o médico disse que Bolsonaro estava se alimentando mal e com a saúde fragilizada. Moraes quer um relatório sobre a escolta, veículo usado e agentes que acompanharam os apoiadores cantaram o hino nacional quando Bolsonaro saiu do hospital. E a bronca do ministro Moraes foi que Bolsonaro ficou 6 minutos sem abrir a boca, sem acenar, sem fazer nada, ouvindo as pessoas entoarem o hino nacional e gritarem o refrão de sempre preferido da galera: volta Bolsonaro, volta Bolsonaro. Agora, Bolsonaro é que vai ter que voltar a dar explicações por que ele atrasou 5 ou 6 minutos. De novo, Sepúlveda, fica evidente o exagero com tons de perseguição política. Olha, eu não sou capaz de considerar esse assunto sem ver uma perseguição política, algo de um carrasco contra um inimigo político, claramente. Claramente. Qual é o sentido disso, a não ser uma perseguição minuciosa? E isso é próprio de qualquer regime totalitário, isso é próprio de qualquer regime ditatorial. É isso. Quer dizer, isso não tem sentido. Esse é o ponto assustador da história, né? Agora, eu acho que o seguinte, eu não vou dizer aqui a expressão que o Jason Miller também usou outro dia, porque, pronto, nós não somos o Jason Miller, então eu vou ficar quieto. Mas eu acho que esse assunto, todas essas situações vão ser medidas pelos Estados Unidos, especialmente essa de ameaça do seguinte: olha, se vocês tirarem sanções, ele vai para a papuda. O que é isso? O que é isso? Quer dizer que não está na lei. Então é um estado de arbítrio em que eu faço chantagem sobre um país com um refém na mão. Agora, eu digo-lhe uma coisa, isso só está escrevendo e provando aquilo que os Estados Unidos dizem que está acontecendo no Brasil. É exatamente isso. É a lawfare, é a perseguição política de uma pessoa que erigiu, como diz a Mary O'Grady, escolheu um alvo e depois tentou procurar um crime para lhe imputar. Pois é, e a Mary O'Grady, ela faz um trabalho muito interessante, você a conhece muito bem, é uma das mais profundas conhecedoras de América Latina e especialmente de Brasil. Então, quando ela solta um artigo falando que aqui no Brasil está ocorrendo um lawfare, que é sinônimo de juristocracia, isso é muito levado a sério. E quando esse artigo sai e ele é repassado, espalhado nas redes sociais pelos principais dirigentes do governo norte-americano, aí o assunto ganha mais seriedade ainda. Então, há uma defesa institucional de Jair Bolsonaro pelo Estado norte-americano. E o Brasil entrou no módulo vingança, entrou no módulo não podemos recuar, já condenamos, temos que ir até o fim, e não conseguem voltar atrás, Sepúlveda. Aí a gente vai criando um beco de saída diplomático para o Brasil. O Brasil entra em módulo de guerra contra a nação mais poderosa do mundo, que já anunciou que fará uma guerra contra o esquema de corrupção e de violência no Brasil, que tem participação direta no Estado brasileiro. Aí o bicho vai pegar geral, né? Olha, Serrão, eu acho que nós estamos diante de um quadro que é muito mais amplo, que engloba toda a questão que está acontecendo na Venezuela, que tem a ligação profunda com aqui, porque veja que, por exemplo, a China, ela está dizendo a mesma coisa sobre a Venezuela e sobre o Brasil, que é preciso manter a soberania do Brasil, é preciso manter a soberania da Venezuela. E o Lula foi dizer isso no artigo do New York Times, que soberania não se negocia, só com a China, não é? Só com a China. Só com a China. Só com a China é que negocia. Fora isso, não. Fora isso, não se negocia a soberania. Mas a linguagem é a mesma. E isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é ver o seguinte:
nós temos uma potência comunista, do Partido Comunista Chinês, tanto defendendo a Venezuela como defendendo a Venezuela não, o narco-estado instaurado na Venezuela e o regime instaurado aqui no Brasil. Não é o Brasil, é esse regime instaurado aqui no Brasil. E os dois fazem parte do esquema do Foro de São Paulo e estão sendo defendidos pela China. Por outro lado, nós temos a interferência do Jorge Soros. Então, numa expressão que eu acho muito feliz, nós estamos na pinça comuno-globalista no Brasil e na Venezuela. A mesma, que está tentando defender esses dois regimes para que eles não caiam. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade. Sinal verde. Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que questão está resolvida. Então, pessoal, fica a chave do Centrão. O líder do PSB respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar da Costa Neto do PL. O presidente nacional do PSB, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. A declaração, segundo registros do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, dia 13, durante a participação no Rocas Festival, evento voltado ao setor de cultura realizado no Itu interno de São Paulo. Kassab integrou um painel do lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Alckmin, republicanos ligados à base bolsonarista. Durante o debate, Valdemar roubou publicamente uma definição do PL sobre o projeto de anistia que tramita o Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão do Supremo Tribunal Federal, STF. A resposta de Kassab afirmou para mim que a questão está resolvida sem sinalização favorável à anistia, e fala foi recebida com aplausos pela plateia, e também foi Valdemar que tenha pressionado pela unificação de partidos do centro de direita em tornada da pauta. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E é muito importante que você deixe seu comentário aí no final do vídeo, que é agora. E deixe uma boa noite, boa tarde, bom dia, que já é o suficiente. Até a próxima. Valeu por assistir até aqui. Muito obrigado a todos.